Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Deixa eu botar aqui um ponteiro laser, portador laser, aqui que está falando o professor Lan Grisolha. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o tratamento da hipertensão arterial pulmonar. A gente vai ver aqui na aula o conceito de hipertensão, entender um pouco como que se trata essa doença, né? Sua classificação, uma classificação relacionada à etiologia, processo fisiopatológico da hipertensão arterial pulmonar, relacionado aos seus sintomas que se relacionam com a classificação funcional, o diagnóstico e, por último, o tratamento farmacológico, na qual nós já vemos aqui 4 classes, né? Bloqueadores de cálcio, inibidores de fosfodiesterase, antagonistas da endotelina e análogos de prostaglandina. E medidas gerais de tratamento. Bora ver o conceito. A hipertensão pulmonar, gente, é uma síndrome clínica e hemodinâmica que resulta no aumento da resistência vascular da pequena circulação, elevando os níveis pressóricos na circulação pulmonar, em geral por mecanismos mistos, envolvendo vasoconstrição e remodelagem da parede da artéria arterial e arteriolar. Bem, o que acontece? A hipertensão pulmonar, gente, normalmente é uma doença que afeta a circulação, elevando, né, a pressão arterial na região pulmonar, como pode ver aqui na imagem. Muitas vezes esse processo ele leva a alterações que são irreversíveis no paciente. É considerado também uma doença grave. E se você tem uma elevada taxa de mortalidade desses pacientes. Como funciona isso? Bem, isso inicia aqui no ventrículo direito do coração. O que nós temos é um aumento da pressão sistólica no ventrículo direito. Porque o que acontece? Você precisa vencer a resistência arterial causada pela pressão pulmonar aumentada. Então, isso é o primeiro fenômeno que acontece. Então, no início da circulação pulmonar, né, ela se dá pela essa injeção de sangue venoso pelo ventrículo direito para a artéria pulmonar, como tiver aqui na imagem. Essa mostra, ela se divide em 2 ramos, uma esquerda e uma direita, que vão continuar se dividindo, né? Mais ainda para formar os capilares, uma rede capilar na superfície alveolar. A gente sabe que nessa rede capilar você vai estar intimamente relacionado, né, com os alvéolos pulmonares e onde vão ocorrer as trocas gasosas. Uma vez que ocorrer essas trocas gasosas, a gente forma, né, aqui as veias pulmonares, como a gente pode ver aqui na imagem, 1, 2, são 4, né, 2 de cada lado, que vão desembocar nas câmaras esquerdas do coração para que depois seja distribuído por todo o corpo. Então, na hipertensão pulmonar, você tem um aumento da pressão nesse sistema. E como eu falei, ela tem como característica um aumento na pressão do ventrículo direito, já que ele vai tentar vencer a resistência que ele vai encontrar aqui, principalmente na artéria pulmonar. Quando a gente pensa, né, a gente vai relembrar hipertensão, a gente sabe que a pressão nada mais é do que o débito cardíaco versus a resistência. Então, se você aumenta o débito cardíaco, você aumenta a pressão. Se você aumenta a resistência, você também aumenta a pressão. Como você aumenta a resistência, às vezes diminuindo o calibre dos vasos. E quando a gente olha aqui para a hipertensão pulmonar, a gente pode considerar como... A gente pode substituir a pressão pela chamada pressão média da artéria pulmonar. Então, o que a gente vai estar aumentado na hipertensão pulmonar é a pressão arterial média da artéria pulmonar.
aqui transportando essa fórmula para a questão, né, da hipertensão pulmonar. O débito cardíaco, né, vai continuar, e essa resistência, especificamente, nós vamos estar falando da resistência vascular pulmonar, que vai ocorrer principalmente na artéria pulmonar. Então aqui a gente consegue visualizar melhor como é o processo da hipertensão pulmonar, que você vai ter um aumento da pressão média da artéria pulmonar, que vai ser igual o débito cardíaco vezes a resistência oferecida pela artéria pulmonar. Vale ressaltar que, além desses dois componentes, a artéria pulmonar e o débito cardíaco, a gente tem um terceiro elemento que nós devemos colocar aqui, que é a pressão venosa, que também contribui para o aumento da pressão arterial, da pressão pulmonar. A pressão venosa pulmonar média, ela também vai se somar a esses mecanismos de aumento da pressão. Quando a gente olha isso aqui, a gente pode fazer assim as causas, né? Bora pensar um pouco nas causas. A gente já sabe que a pressão pulmonar média versus débito cardíaco versus a resistência na artéria pulmonar. Isso aqui soma-se à pressão venosa pulmonar. E como se manifesta, qual desses elementos vai estar alterado na hipertensão arterial pulmonar? E vai acontecer basicamente, gente, pode acontecer de duas maneiras, tá? Uma que a gente vai chamar pré-capilar. Se é pré-capilar, você pode dizer que o problema é na artéria pulmonar. De fato, você tem um aumento de pressão nessa artéria pulmonar. Se for pré-capilar, a doença ela vai ser chamada de fato como hipertensão arterial pulmonar. Se não for na artéria, a gente só chama de hipertensão pulmonar. Tem essa pequena diferença. A outra condição que pode acontecer assim, em dois grupos bem grandes, né, seria a pós-capilar. A pós-capilar, você supõe que o problema é o aumento da pressão venosa pulmonar média, chamada pós-capilar, ou seja, no sistema venoso. Se você encontra essa pressão maior que 15 milímetros de Hg, você pode dizer que você tem uma hipertensão pulmonar pós-capilar, normalmente muito associada à insuficiência cardíaca. Então aqui a gente está assim, de maneira bem simples tentando visualizar, né, como acontece. Então vamos rever aqui a nossa fórmula, né? A gente tem a pressão média da artéria pulmonar, que vai ser igual ao débito cardíaco versus a resistência da artéria pulmonar somada à pressão venosa pulmonar média. Que situações que vão alterar cada um desses parâmetros, né? Por exemplo, na chamada pós-capilar, né, você pode ter condições cardíacas que afetam o coração esquerdo, como cardiopatia esquerda, doença valvar, que vão levar a uma certa congestão. E isso, por sua vez, vai impactar na pressão pulmonar média. E sendo que, nesse caso, gente, a situação mais comum é a insuficiência cardíaca. Então, a condição clínica, a etiologia clínica aí mais comum associada à hipertensão pulmonar pós-capilar é a insuficiência cardíaca. Nós podemos ter grupos de doenças também que vão afetar a resistência vascular pulmonar ou a própria artéria pulmonar em si. Pode ser afetada, por exemplo, por vasculopatias, ou seja, doenças que vão afetar as artérias ali do coração. Muitas vezes,
principalmente artéria pulmonar, né, muitas vezes até idiopáticas. Normalmente vão promover um estreitamento e isso aumenta a resistência. Consequentemente, aumenta a pressão pulmonar. Por exemplo, situações como a doença do colágeno. Ocorre também em paciente com HIV. Trombose endovenosa profunda. Esses trombos eles vão obstruir essas artérias e aumentar e levar o aumento da pressão pulmonar. Doenças respiratórias que levem a quadro de hipoxemia pulmonar. A hipoxemia, por sua vez, leva a vasoconstrição. E essa vasoconstrição aumenta a resistência. Consequentemente, você aumenta a pressão pulmonar. Além desse grupo de doenças, você pode ter uma outra condição que pode levar a esse quadro, relacionada ao débito cardíaco. Então você tem que ter um aumento muito grande do débito cardíaco, que pode levar também a quadros de hipertensão pulmonar. Por exemplo, doença do septo atrial ou ventricular, persistência do ducto arterioso. Então, quando a gente observa aqui, são várias etiologias, né, que podem levar a um quadro de hipertensão pulmonar, arterial pulmonar, ou hipertensão pulmonar, dependendo de onde está acontecendo a alteração fisiológica. Em decorrência disso, gente, ocorreu alguns simpósios internacionais, né, que buscaram fazer uma classificação da doença, classificá-las em grupos, né? Então, no terceiro simpósio internacional de hipertensão pulmonar de Veneza, 2003, a hipertensão arterial pulmonar foi subdividida em 5 grupos, né? E depois tivemos uma pequena atualização disso em 2008. Simpósio Internacional de Hipertensão Pulmonar realizado em Dana Point, na Califórnia. Foi decidido manter a fisiologia da classificação de Veneza e corrigir alguns tópicos específicos. Essa classificação que é utilizada hoje, né, nós temos a hipertensão arterial pulmonar subdividida em 5 grupos de acordo com a etiologia da doença. Vamos ver quais são. O grupo 1, né, que o grupo 1 é a hipertensão arterial pulmonar propriamente dita, né, como a gente coloca aqui. Você pode ter como causa idiopática, quando você encontra, né, o fator ali, a hereditária, pode ser induzida por drogas ou toxinas, doenças que afetam o tecido conjuntivo, esquistossomose, né? Vale ressaltar que a esquistossomose é o principal causador da hipertensão arterial pulmonar, né? Doenças cardíacas congênitas e pacientes com lúpus, por exemplo. Quando você tem essas causas, você agrupa esse paciente no grupo 1. O grupo 2 corresponde à hipertensão pulmonar por causa de doenças cardíacas esquerda, como falei anteriormente, disfunção sistólica e diastólica esquerda, doença valvar, miocardiopatias congênitas do coração esquerdo, você separa no grupo 2. No grupo 3 nós temos as doenças pulmonar ou hipoxemia. Então são aquelas doenças respiratórias que levam a um quadro de hipóxia, numa região do tecido pulmonar. Essa hipóxia ela sinaliza e leva a potente vasoconstrição de tecidos. Isso eleva a pressão arterial no pulmão. Então a gente tem, por exemplo, a DPOC, nós já estudamos, né? A doença intersticial pulmonar, doença respiratória do sono e o paciente quando é exposição crônica a altas altitudes. São situações que você leva ali a hipóxia e, consequentemente, aumento da pressão arterial pulmonar. O grupo 4, né, que são os decorrentes eventos trombolíticos, né, tromboembólica pulmonar crônica,
como eu falei para vocês, ela vai obstruir essas arteríolas pulmonares e levar ao aumento da pressão, desencadeando a doença. E o último grupo, gente, o grupo 5, são por mecanismo multifatorial ou mecanismos desconhecidos, que podem levar ao quadro de hipertensão pulmonar, como, por exemplo, paciente com anemia hemolítica crônica, por exemplo, anemia falciforme, sarcoidose, paciente com doença renal crônica, tireoidopatias, são outras doenças que também podem levar a desencadear um quadro de hipertensão pulmonar. Então, de acordo, né, com a origem, as causas, a gente pode separar a hipertensão pulmonar em 5 grupos. Tá? Bem, eu vou parar o vídeo aqui e depois a gente vai continuar falando um pouco da fisiopatologia. Aguardo vocês no próximo vídeo.